Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 10 de julho. Título: Pegarão em serpentes. Texto base, Marcos 16, verso 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Em algumas localidades remotas, há grupos religiosos que literalmente pegam em serpentes como parte de seus cultos. Esses grupos tomaram literalmente as palavras de Jesus em Marcos 16, verso 17 e 18, em que ele disse: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, pegarão em serpentes. Com base nessa passagem, essas pessoas concluíram que Jesus estava realmente dando aos crentes a ordem de pegar em serpentes, como uma maneira de demonstrar a força de sua fé. Nessas igrejas, atrás do púlpito e perto da parede, há gaiolas contendo cascavéis e outras cobras venenosas. Em um momento predeterminado do culto, as gaiolas são abertas, as cobras são levadas para fora e aqueles que são suficientemente ousados passam essas serpentes de uma pessoa para outra. Porém, era isso que Jesus estava se referindo quando disse que os crentes pegarão em serpentes? É claro que não. Consideremos os tempos em que Jesus disse essas palavras. Assim, poderemos ver melhor como elas se aplicam a nós na atualidade. A palavra serpentes vem do grego ophis, que era usada para descrever cobras. As cobras eram consideradas criaturas perigosas e que ameaçavam a vida. As pessoas tinham um especial medo de cobras porque, na época, o sistema rodoviário era muito pouco desenvolvido. Isso significava que, frequentemente, as pessoas tinham de abrir seu próprio caminho para chegar a algumas cidades ou lugares remotos. Serpentes perigosas e peçonhentas ficavam escondidas em rochas ou capinzais e frequentemente picavam os viajantes, causando morte prematura. Essas serpentes eram uma preocupação para todos os viajantes, especialmente para os que viajavam a pé. Em Lucas 10, verso 19, Jesus disse: Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Jesus disse essas palavras aos seus discípulos logo após lhe ordenar que entrassem nos campos do mundo para colher almas de homens. Vê Lucas capítulo 10, do verso 2 ao 11. Esse versículo foi a garantia sobrenatural de Jesus de que quando eles fossem pregar, teriam proteção divina contra serpentes, escorpiões e qualquer outra coisa que o inimigo pudesse tentar usar para detê-los ou feri-los. Foi por isso que Jesus concluiu dizendo: nada lhes fará mal. Perceba, porém, que além de serpentes, Jesus também mencionou escorpiões. No Oriente Médio, os escorpiões eram extremamente temidos por serem carregados de peçonha mortífera. Com uma picada da cauda de um escorpião, uma pessoa poderia ficar permanentemente paralisada ou até mesmo morrer. Quando as pessoas viajavam a pé, a perspectiva de encontrar um escorpião era tão assustadora quanto o pensamento de serpentes. Os escorpiões se escondiam nas rochas e nos barrancos da estrada. Portanto, sentar-se na rocha errada ou pisar acidentalmente no lugar errado da estrada poderia resultar em desastre. A promessa de Jesus a seus discípulos de que eles pisariam sobre serpentes e escorpiões era muito importante. A palavra pisar vem da palavra grega patio, que simplesmente significa caminhar. Jesus estava dizendo-lhes que, mesmo que pisasse um escorpião ou uma serpente, não precisariam se preocupar, porque ele lhes daria uma proteção especial e sobrenatural contra esses perigos naturais. Essa foi uma promessa específica de proteção para aqueles que estariam viajando longas distâncias ou por terrenos acidentados para pregar o Evangelho.
Para garantir que as preocupações de todos os viajantes fossem totalmente abrangidas, Jesus acrescentou: não lhes fará mal. A expressão fará mal é a palavra grega adikel, que significa sofrer injustiça ou sofrer algum tipo de mal ou maldade. Essa foi a promessa do Senhor de que não precisaríamos temer injustiça ou maldade quando fôssemos enviados ao seu campo de colheita. De fato, o texto grego usa negativa tripla nessa frase. Literalmente ele diz: e nada, primeira negativa, não, segunda negativa, de modo algum, terceira negativa, lhes fará mal. Jesus disse isso com os termos mais fortes disponíveis para assegurar aos seguidores que, se eles forem ao mundo todo para pregar o evangelho, serão guardados divinamente contra todas as formas de mal. Agora, voltemos para onde começamos hoje, em Marcos 16, versos 17 e 18. Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, pegarão em serpentes. O que isso significa para os discípulos e como se aplica a você e a mim hoje? Para os discípulos, significava que eles eram divinamente guardados pelo poder de Deus. Essa proteção divina era tão poderosa que, mesmo que eles fossem mordidos por uma serpente mortífera ou por um escorpião altamente peçonhento, aquilo não teria feito efeito sobre eles. Um exemplo disso pode ser encontrado em Atos, capítulo 28, do verso 3 ao 6, quando o apóstolo Paulo foi picado por uma víbora mortífera. Paulo simplesmente sacudiu a serpente no fogo e saiu ileso. Veja, Jesus deu proteção sobrenatural aos seus discípulos porque os estava enviando para pregar o evangelho até os confins da terra. As coisas que normalmente feririam ou matariam outros não teriam efeito algum sobre eles, dado que eles precisariam atravessar a pé por um terreno perigoso e acidentado. Essa era uma promessa muito importante. O que isso tem a ver com você e comigo? Em primeiro lugar, não tem nada a ver com passar cascavéis pelas pessoas de uma congregação. Embora os crentes que fazem isso possam ser sinceros, estão sinceramente errados. Isso é tolice e presunção. Jesus nunca pretendeu que nós nos expuséssemos ao perigo deliberadamente. Porém, se formos em nome de Jesus levar o evangelho à parte do mundo que são consideradas inseguras, isso significa que o poder de Deus nos protegerá. Podemos não enfrentar serpentes e escorpiões como os primeiros crentes, mas poderá haver momentos em que teremos de voar em aviões inseguros, dirigir em estradas perigosas, atravessar áreas altamente arriscadas ou trabalhar em regiões consideradas perigosas. No entanto, como observado anteriormente, essa proteção divina é desencadeada naqueles de nós que cremos que a promessa de proteção de Deus operará em nosso favor. Sempre que entramos em território perigoso, com medo, dúvida e incredulidade, temos a probabilidade de enfrentar problemas. Porém, se formos crendo e afirmando que teremos a proteção de Deus e que o inimigo nada pode fazer para nos ferir, nossa fé nessa promessa irá ativá-la e fará que ela se manifeste em nossa vida. Em resumo, antes de sairmos em viagem missionária, mudarmos para o campo missionário ou irmos a qualquer lugar considerado perigoso com o propósito de divulgar o evangelho, precisamos ter certeza de que cremos e reivindicamos ativamente a promessa divina contida neste versículo. Minha oração para hoje: Senhor, creio que a tua palavra é verdadeira. Por fé, eu afirmo que nada há que o inimigo possa fazer para me ferir ou machucar quando estou viajando, para levar o teu nome a uma nova parte do mundo ou a pessoas que não te conhecem. Eu te agradeço por essa promessa de proteção divina para a minha vida. Sou muito grato por teres me protegido com o teu poder e por o inimigo não poder me destruir. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje: confesso que o poder de Deus me isola e protege.
contra todos os ataques do inimigo. Se eu tiver de voar em aviões inseguros, dirigir em estradas perigosas, atravessar áreas altamente arriscadas ou trabalhar em regiões consideradas temerárias, estarei seguro. Independente das condições que eu seja forçado a enfrentar, para levar o nome de Jesus a pessoas que nunca o ouviram. Deus estará comigo. Ele me protegerá a cada passo do caminho. Creio e reivindico a proteção de Deus. Portanto, o inimigo nada pode fazer para me ferir. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue pensar em exemplos em que as pessoas que você conhece pessoalmente foram sobrenaturalmente protegidas pelo poder de Deus? Em outras palavras, quando algo catastrófico aconteceu, mas não teve efeito sobre elas. 2. Se você tem conhecimento de alguém que foi ferido em uma viagem missionária, sabe se essa pessoa tinha fé naquela viagem? Ela estava crendo ativamente, reivindicando a proteção divina, ou simplesmente se levantou e foi sem primeiramente fazer uma oração fervorosa antes da viagem? 3. À luz do que você aprendeu hoje, como mudará sua abordagem às viagens em que o Senhor o envia para compartilhar o Evangelho com outras pessoas? Se não formos, em nome de Jesus, levar o Evangelho à parte do mundo consideradas inseguras, o poder de Deus nos protegerá. Independente das condições que sejamos forçados a enfrentar, a nossa fé nessa promessa de proteção irá ativá-la e fará com que ela se manifeste em nossa vida a cada passo do caminho. Sejamos abençoados na prática da palavra.